saudar a todos, na pessoa do senhor presidente, que atendeu a nossa solicitação, também os irmãos membros da Igreja Presbiteriana, não são todos, mas aqueles que puderam ou não estão em atividade profissional ou puderam negociar com os seus locais de trabalho para estar aqui nesse momento prestigiando. Eu queria dizer que, por mais que seja cansativo, realmente, mas é uma oportunidade de estarmos aqui e sempre que tivermos essa oportunidade estaremos reconhecendo assim a importância do poder legislativo da nossa cidade. A gente presencia os debates, a gente fica rindo às vezes, assustado às vezes, mas a gente entende que a democracia também tem esse processo. Então, nós, desta forma, pedimos a todos que não se preocupem com a nossa presença ou se isso causou algum estranhamento. Não, porque a gente fez isso, a igreja estava aqui. Não, a gente entende que isso faz parte também da democracia, né? Principalmente o saber lidar com o contraditório precisa ser vivenciado dentro do período ou do processo democrático. Uma outra coisa é que essa data, ela não é somente da Igreja Presbiteriana, mas de toda a igreja que é protestante. A Reforma Protestante foi um movimento que foi desde antes do dia 31 de outubro de 1517 e então ela teve o seu prosseguimento após essa data. Tem uma situação que é pontual, que é quando Martinho Lutero prega as suas 95 teses lá na Capela Sistina, na porta da capela. Esse ato simbolizava o chamar para um debate público e democrático, onde cada um poderia então assim argumentar, mas que alguém teria que sair vencedor. E que aquele que saísse vencedor, esse vencedor, a sua ideia deveria ser seguida por todos. É como exatamente esse debate que tivemos há pouco, e vai haver uma votação e aquilo que for decidido pela maioria passa então a ser a prática do poder executivo ou o poder dado ao poder executivo. Então, Lutero fez isso lá no dia 31 de outubro de 1517 e a partir daí tem todo o desenrolar do movimento chamado Reforma Protestante. Hoje, não somente hoje, mas durante todo esse mês, mas hoje em especial, o mundo inteiro celebra esse momento. Algumas nações foram construídas e edificadas em cima dos pensamentos da Reforma Protestante. Existe um texto de um historiador português chamado Antero de Quental, onde ele diz que a causa da decadência dos povos peninsulares, Portugal e Espanha, se dá porque a Reforma Protestante não chegou efetivamente nos seus países. Ele vai demonstrar que o desenvolvimento da Alemanha, o desenvolvimento da França, o desenvolvimento da Inglaterra se dá pela presença da Reforma Protestante. E hoje nós percebemos que esses países, juntamente com os Estados Unidos, que foram colonizados pelos ingleses, eles têm um desenvolvimento social, têm uma educação, têm algo a mais, e isso se deve também à influência da Reforma Protestante. Eu gostaria de fazer a leitura de um versículo da Bíblia, aliás, um só não, 2 versículos, que eu entendo que é muito importante para nós. Esses versículos foram escritos pelo apóstolo Paulo e eles marcaram também a vida de Lutero e deram a ele essa força e esse dinamismo para conseguir levar adiante a sua reivindicação. Lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Os 2 versículos falam do Evangelho. O primeiro diz que o Evangelho não é causa de vergonha. Não há motivo de se envergonhar em servir a Deus, em seguir a sua palavra, em ter uma vida justa, uma vida temente a Deus. No verso seguinte, ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, o fato de que Deus nos ama, que Deus traz a sua palavra como revelação para que nós possamos segui-la como referencial de vida, como regra de fé e prática. E então,
este evangelho, que não é motivo de vergonha e é a manifestação da justiça de Deus, deve ser vivido por todos nós através do que aqui é chamado de fé, porque de fé em fé o justo viverá por fé. A Reforma Protestante não foi somente um movimento religioso, embora ele teve a sua origem dentro do contexto religioso, mas ela teve lá os seus motivos sociais, econômicos, políticos, geográficos, e eu gostaria de ressaltar um dentro destes nessa exposição, que eu não quero falar 1 hora não, né? Eu gostei muito daquele tempo passando ali, quero respeitar, se for possível só aumentar um pouquinho, mas está tudo ótimo. A Reforma Protestante, ela veio não para atacar uma religião em si, não para atacar a Igreja Católica em si. Todos que estudam a Reforma Protestante sabem e percebem por esse estudo que o que Lutero queria era que os erros fossem abandonados e que a Igreja voltasse para a palavra. E um dos que nós queremos comentar e que realmente precisa ser visto como valoroso foi o fato de que as pessoas começaram a ficar distantes do momento religioso e essas pessoas passaram a ser manipuladas. A missa era celebrada em latim, onde o povo não sabia latim. É como se houvesse esse momento de discurso e eu estivesse aqui falando num idioma tipo chinês, e depois, sem ninguém saber o chinês, eu dizer, olha, o que eu quis dizer foi isso, isso e isso, e direcionar as pessoas da forma que lhe fosse mais conveniente. A reforma teve o objetivo de fazer com que as pessoas pudessem conhecer a palavra. Vindo aqui já em outras ocasiões e vindo hoje, você vê aqui nós temos 2 Bíblias. Estão aqui à disposição para qualquer um dos vereadores ou qualquer um presente ler. Isso é fruto da reforma, porque as Bíblias estão aqui na nossa língua, para que a gente possa ler. E essa prática, Lutero criou essa doutrina chamada de sacerdócio universal dos crentes. Eu não preciso que um sacerdote me conduza a Deus, eu tenho acesso a Deus através da sua palavra. E a reforma nos traz esse fruto. Temos hoje a possibilidade de orar a Deus nas nossas casas, aqui nesse espaço, nas igrejas, em qualquer lugar, no hospital, na escola, em qualquer lugar. Deus nos escuta sem a necessidade da intermediação de um sacerdote. Isso é fruto da Reforma Protestante. Depois que Lutero pregou as suas 95 teses, que estão basicamente confrontando a venda das indulgências, que nada mais era do que a compra do favor divino, só para vocês terem ideia, havia uma música que era cantada, e nessa música havia um pedacinho dela que dizia assim, que no momento que a moeda batia no fundo do baú, uma alma saltava do purgatório para o céu. Essa música era cantada para que as pessoas pegassem o seu suado dinheirinho e pudessem acreditar em algo que a Bíblia não diz, e pensando em um ente querido que havia falecido, então elas pudessem dispor desse dinheiro, tentando fazer com que essa pessoa de alguma forma chegasse ao céu. E essa prática ela é combatida pela Reforma Protestante através das 95 teses. A partir daí surgiram então 5 pilares da Reforma. Essa camisa que nós fizemos foi do ano passado, dos 499 anos, e atrás nós temos os 5 pilares, né? Onde a Reforma Protestante passou a defender que somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente glórias a Deus. A partir desses 5 pilares, obrigado, toda a igreja reformada passou a viver dessa forma. Como assim, pastor? Rapidamente. Somente Cristo. Quem é o nosso mediador para com Deus? É Cristo. Não é uma pessoa humana. Eu estou ali à frente da igreja presbiteriana, como existem outros pastores que estão à frente de outras igrejas, e como existe o padre que está à frente da igreja católica. Mas nós não somos o mediador entre qualquer um dos irmãos e Deus. O único mediador entre nós e Deus, tanto eu quanto você, é Jesus Cristo. Porque foi Ele o único que morreu na cruz, e assim nos deu esse acesso. Somente a Escritura, é esta palavra,
esta ou esta palavra, quem vai nos direcionar, sendo a palavra de Deus, inspirada por Ele, é ela quem vai dizer como nós devemos viver, como nós devemos agir. Somente a graça, e é fantástico o texto de Efésios, quando Paulo diz assim, que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós para que ninguém se glorie. A graça é o meio da salvação, é o fato de Deus amar ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, existem aqueles que vão perecer, infelizmente. Por que vão perecer? Porque não creem em Deus. Porque somente aqueles que creem em Deus, esses serão salvos eternamente. E isso pela graça. E a fé é esse combustível, como vimos aqui. O justo viverá pela fé. Às vezes, nas dificuldades, e foram apresentadas algumas aqui nas falas, né, a gente pensa, meu Deus, o que vai acontecer? Como nós vamos sobreviver? O que nós teremos amanhã? E é exatamente a fé que nos movimenta. Algumas pessoas querem transformar isso em esperança, mas é a fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que nós não podemos ver. Exatamente isso. Não é como um filósofo disse que a fé é um salto no escuro. Não, não é isso, né? Que Gardner, ele achava que a fé era isso. Não, a fé não é um salto no escuro. A fé é a crença num Deus que nós sabemos que existe. Não tem escuridão nenhuma. Agora, nós não enxergamos o que vai acontecer, mas sabemos que Deus vai nos conduzir. E, finalmente, o quinto pilar diz que a glória é somente a Deus. A glória não está na igreja, a glória não está no homem, a glória não está na mulher, a glória não está nas nossas obras. Toda a glória precisa ser dada a Deus. Onde nós estamos, para onde nós vamos, é para a glória de Deus. Foi construído depois da reforma algumas confissões de fé e alguns catecismos. Existe um catecismo que foi construído na Inglaterra, que é chamado de Catecismo Maior de Westminster. Na primeira pergunta, ele pergunta assim: qual é o fim principal do homem? O homem foi criado com qual finalidade principal? E a resposta lá é que o homem foi criado para glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente. Então, todos nós aqui fomos criados para glorificar a Deus. E a reforma nos faz refletir um pouco mais sobre isso. Eu gosto demais de pensar na reforma protestante. E eu coloquei, junto com a igreja, esse desafio de nós celebrarmos os 500 anos. Junto com outras igrejas. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil fez essa semana passada um culto lá no Rio de Janeiro, lotando a Arena Carioca, um dos espaços que foram utilizados durante os Jogos Olímpicos, né? Um espaço enorme, estava lá lotado. Outras igrejas, como a Assembleia de Deus, Batista, também fizeram seus eventos. E por que nós, em Antônio Gonçalves, não poderíamos fazer esse evento? Pensamos no evento simbólico, e esse evento simples, mas importante para nós, foi exatamente estar aqui com vocês, né? Como igreja, vir até o Poder Legislativo e registrar que Antônio Gonçalves, a Igreja Presbiteriana de Antônio Gonçalves, está celebrando esse momento, entendendo que a reforma foi muito importante para toda a humanidade. O texto que eu li, ele diz assim, que esta fé, ou esse evangelho, ele é para a salvação tanto do judeu quanto do grego. Talvez quando você leia nesse momento, você diz assim: mas eu não sou judeu nem sou grego. Você está ali representado pelo grego. O judeu é aquele que vem da herança judaica, do povo de Deus através de Moisés, que foi até a terra prometida. E o grego é todo aquele que é alcançado após a vinda de Jesus. Então nós estamos ali representados. Se não houvesse a reforma protestante, a igreja estaria concentrada na Europa. Poucas ações poderiam ser desfrutadas por nós hoje, como, por exemplo, lermos a palavra ou termos esse momento de diálogo, de conversa sobre religião. A reforma nos deu esse marco, essa liberdade. E eu gostaria que você refletisse sobre isso, entendesse a importância da igreja. Eu gostaria de dizer que é o seguinte: é motivo de
satisfação para todos nós cristãos, né, no mundo que temos, e principalmente aqui no Brasil, que temos essa liberdade, né, de propagar, de anunciar a palavra de Deus. Eu tenho uma cunhada que está lá no Bangladesh, vizinho da Índia e do Paquistão, e lá ela não pode falar em Deus lá na praça porque há uma perseguição, uma retaliação. Mas quando nós nos retratamos assim, que às vezes tem pessoas que acham que política e religião ela separa, muito pelo contrário. Quando o povo de Deus está no sofrimento, né, quando tirou o povo do Egito, quando a perseguição dos reis naquela época, então a palavra de Deus ela não pode se omitir diante do sofrimento das pessoas, né? O sofrimento ele continua de diversas maneiras, né? Então o cristão que tem o conhecimento da palavra de Deus e se compromete com ele, não pode calar diante do sofrimento dos pequenos, né? Que serão os maiores no reino de Deus. Então, parabéns, pastor. Obrigado. Bem, eu agradeço a oportunidade, agradeço cada membro da igreja que esteve aqui conosco para esse momento, agradeço em especial a cada saudação dos vereadores, sabendo que esse momento é um momento da igreja, é um momento de celebração, e nós rogamos, como foi dito lá no nosso ofício, rogamos as bênçãos de Deus sobre esta casa, o poder legislativo de Antônio Gonçalves, mas especialmente sobre cada um dos vereadores, representantes do povo, né, que aqui estão para produzir leis, para fiscalizar, para realizar o seu trabalho. E dentro das Sagradas Escrituras, há também referência a vocês. Por exemplo, lá em Romanos 13 diz que toda autoridade constituída, ela é constituída por Deus. Deus, ele tem a sua vontade soberana e esta autoridade é constituída. Tem uma partezinha lá do capítulo 13 que ele diz assim: se você não quer temer o magistrado, basta você fazer aquilo que é correto. Não há como temer o magistrado se você faz o que é certo, o que é justo. E eu entendo que o papel de vocês é muito importante, deve continuar sendo executado. Existem os eleitores, mas depois que são eleitos, existe a população. E esta população deve ser cuidada, amparada, para que se tornem eleitores também, né? Mas não com esse fundamento principal, mas sim de que a nossa cidade possa crescer, possa se fortalecer e, quem sabe, em breve tempo, possa ter outros recursos, outras fontes e ser cada vez melhor. Muito obrigado a todos, senhor presidente, demais vereadores. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Obrigado, pastor, e a todos, né? Isso.